Boa noite, irmãos. Tudo bem? E aí, já leu sua Bíblia em família? Está orando? Está tentando mudar? Continue, não desista. Eu sei que às vezes tem dia que é mais difícil do que os outros. Se por um acaso você perder um dia, ficar atrasado na leitura, continue. Vai acompanhando a leitura. Final de semana você atualiza, lê os capítulos que você perdeu, vê os vídeos. E qualquer coisa que precisar, você pode nos chamar aí, qualquer administrador do grupo, e você vai receber algum vídeo aí que você perdeu, tá? Aqueles que você não conseguiu acompanhar, a gente pode mandar para você aí particular. Não vamos ficar repetindo aqui, porque encheria o grupo, né, de vídeos. E então, se você precisar, é só contactar aí algum administrador do grupo. Hoje, dia 22, Gênesis capítulo 22, um capítulo muito especial, porque aqui Deus começa de uma maneira mais clara a dar pistas do que ele haveria de fazer. Nós sabemos que Abraão é o pai da fé. Ele é chamado para deixar tudo o que ele havia construído, toda a sua história, e viver uma nova história. Mesmo contra a esperança, Abraão creu e foi para uma terra que ele não conhecia. Acreditou na voz de um Deus que ele nunca tinha ouvido falar. Creu e que Deus poderia fazer o impossível acontecer, lhe dar um filho, lhe dar uma descendência. Ele não sabia muito bem o que Deus ia fazer. Em algumas vezes ele tomou alguns atalhos, ele errou, mas ele creu antes que acontecesse, porque fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Ele acreditou que Deus era galardoador e era bom. Ele confiou no Senhor. E o Senhor foi bondoso para com ele, deu a ele tudo, toda a prosperidade, todo o recurso, e mostrou para ele a terra que ele possuiria. E ele creu contra a esperança, conforme diz a Bíblia. E é tão interessante, irmãos, percebermos isso, porque, como eu já disse aqui em outros vídeos, geralmente a gente, quando quer ser pai, ser mãe, nós passamos por isso, esse desejo, e a gente espera que isso aconteça aí dentro de pouco tempo, 9 meses, 1 ano, no máximo 2 anos. E a esperança que tardia entristece o coração, adoece o coração. Isso acontece. No nosso caso foi 7. No caso de Abraão foram 25 anos de espera até que chegasse o filho Isaque, o filho da promessa. 25 anos. Pensa, irmãos, Deus promete, Abraão crê, está tudo certo, só que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Porque quanto mais o tempo passava para Abraão, mais Abraão achava que estava tudo perdido, mais Abraão achava que não ia dar certo, mais Abraão acreditava que aquilo não iria se cumprir, por causa da lógica e da percepção humana. Só que a gente percebe o seguinte, que a maneira de Deus agir é diferente da nossa. Quanto mais demorou, mais forte e firme ficou a fé de Abraão. Porque Abraão teve que confiar na palavra do Senhor. E nessa confiança que ele teve na palavra, Deus foi moldando em Abraão uma fé inabalável, uma fé que vencia toda e qualquer desesperança, uma fé que estava disposta de fato a sacrificar o que fosse preciso, uma fé que levou Abraão a mandar o seu filho, aquele que ele teve com Agar, para longe de Isaque. Olha como doeu no coração de Abraão. E agora, quando Isaque já estava um rapazinho, né, eu acredito aí na adolescência, Deus chega para Abraão e diz assim, dessa forma, olha como dói as palavras: Abraão,
pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem amas, vai para o monte que eu mostrarei e lá o oferece em holocausto. Holocausto, irmãos, era um sacrifício que era queimado por inteiro ao Senhor até virar cinzas. Diz o texto, irmãos, que Abraão acordou, cortou lenha, colocou sobre o jumento, chamou os servos, foram caminhando, chegou em determinado momento, Abraão usa o plural, ele diz assim: fiquem aqui porque eu e o menino, nós iremos e voltaremos, iremos adorar o Senhor e voltaremos. Abraão não falou, olha, nós iremos e eu vou voltar, fiquem aqui. Não, ele disse, nós iremos e voltaremos. Por que Abraão falou no plural? Eu já vi pastores dizendo que isso foi para despistar os servos, senão os servos o impediriam de fazer essa loucura. Não tem nada a ver com isso. A própria Bíblia atesta que Abraão iria de fato sacrificar Isaque por um motivo. Deus trouxe Isaque do nada. Deus trouxe Isaque de um homem amortecido e de uma mulher que a menopausa já tinha passado há muito tempo. Uma mulher que não ovulava mais e um homem totalmente impotente. Deus trouxe Isaque de onde não era possível trazê-lo. Avançada idade, somada a esses problemas que a Bíblia nos relata que haviam, Deus trouxe Isaque. Lá a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, que Abraão estava disposto a sacrificar Isaque porque ele cria que Deus era suficientemente poderoso para fazer levantar das cinzas Isaque. Porque ele sabia que Deus não haveria de deixar, Deus não deixaria de cumprir a sua promessa. Então Deus, mesmo que aquilo parecesse estranho, ele provou Abraão e Abraão foi aprovado. E ali no meio do caminho, Isaque diz, pai, não está esquecendo de nada não? Está aqui o fogo, está aqui a faca, que é o cutelo, a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão usa o nome Jeová Jiré, quer dizer Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Fica tranquilo. Chegou lá, Isaque foi deitado no altar e quando Abraão estava para sacrificá-lo, o Senhor o alertou e disse, Abraão, faça nada ao seu filho. E quando Abraão olha para trás, ali está um cordeiro. Aquele cordeiro aponta para o que Cristo faria por nós. E lá o Senhor diz, Abraão, agora eu vejo que crê, porque você não me negou o seu próprio filho. Deus já sabia da fé de Abraão. Por que Deus provou a fé de Abraão? Porque ele queria que Abraão soubesse da sua própria fé. O quanto ele havia crescido no relacionamento com Deus. Cresceu tanto que ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. E eu pergunto para você, meu querido irmão, como está a sua fé? Você seria capaz de ofertar a Deus aquilo que você tem de mais precioso? Os seus filhos, ofertar os seus filhos ao Senhor, como prova de amor àquele que não poupou o seu próprio filho por nós? Deus quer que tenhamos uma fé assim, inabalável nas suas promessas, e que nós tenhamos paciência, porque fé e confiança, como há uma mensagem ali dizendo que até nos dias de hoje se diz no monte do Senhor proverá, era um provérbio, uma mensagem que continha um ensinamento que quer dizer o seguinte: a provisão de Deus está no caminho que Ele nos chama para o sacrifício. Então, na sua caminhada para servir o Senhor, às vezes Deus vai desafiar você a obedecê-lo nos contextos mais difíceis. Ande em direção a esse monte e tenha certeza que o Deus que não poupou o seu próprio Filho, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, proverá
tudo aquilo que nós precisamos. Aquele que proveu o mais, você acha que não vai prover o menos? Deus que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as demais coisas? Eu digo para você, meu irmão, confie no Senhor. Jeová Jiré, Deus proverá. Continue confiando. Mesmo que a situação pareça difícil, mesmo que o sacrifício pareça ser grande, mesmo que pareça doer, caminhe rumo à obediência, caminhe rumo ao monte, porque no monte do Senhor Deus irá prover. Pode ter certeza disso. Deus ama você e Deus quer que você cresça em fé, cresça em confiança, cresça no conhecimento desse Deus que nos ama tanto, que providenciou para nós uma salvação inimaginável. Só de ler o texto de Abraão, confesso aos irmãos, me dá arrepios, porque eu fico imaginando Deus me pedindo essa prova para com as minhas filhas, e eu confesso, eu não tenho uma fé como a de Abraão, preciso ter, mas eu não tenho. Agora você pensa no amor de Deus, que deitou o seu filho no altar, no caso aquela cruz, mas não tinha ninguém para gritar, para, porque o sacrifício tinha que ser feito. Deus te ama dessa forma, meu irmão. Confie nesse Deus que te ama. Confie no Deus que providenciou para você tão grande salvação. Ele vai cuidar de você também nos demais detalhes. Nos demais detalhes. Deus te abençoe e que você experimente essa bênção de caminhar com o Deus provedor, o Jeová Jiré. Um beijo e Deus abençoe sua família em nome de Jesus.